Se você ama cinema e principalmente suspense, você provavelmente já assistiu Psicose, o maior clássico desse gênero. Não só para mim, mas para muitas pessoas. Ele é dirigido pelo mestre Alfred Hitchcock, considerado o expoente desse gênero, o mestre do suspense. E nesse vídeo aqui, a gente vai falar o porquê que esse filme é tão importante, como ele influenciou aí outras centenas de filmes desse gênero e muitas outras curiosidades da produção. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos, para falar desse clássico que é o Psicose de 1960. Sem sombra de dúvidas, um dos meus filmes favoritos desse gênero, e eu tenho para mim, como eu disse antes, que é o filme mais importante, sem sombra de dúvidas, desse gênero. E por quê? Porque ele foi um filme que revolucionou, influenciou, e sem contar que é um filme muito redondo, muito bem feito, dirigido pelo nosso grande Alfred Hitchcock. O Hitchcock é considerado o mestre do suspense. Ele começou a carreira dele no cinema dirigindo filme, lá no início da década de 20, mais precisamente em 1922. Ele era um jovem de 20 e poucos anos ali, e seu último filme foi o Trama Macabra de 1976, ou seja, ele passou mais de 50 anos na função de diretor, dirigiu dezenas e dezenas de filmes, entre eles clássicos, como Um Corpo que Cai, Os Pássaros, Festim Diabólico, Rebeca, Topázio, Senhor e Senhora Smith, lá da década de 40. E apesar de ter dirigido todos esses clássicos e muitos outros, o Alfred Hitchcock nunca ganhou um Oscar de melhor direção. Ele foi indicado umas 5, 6 vezes e só veio a ganhar um Oscar honorário em 1968 pelo conjunto da obra. Não é à toa que muitos consideram o fato do Hitchcock nunca ter ganhado um prêmio mesmo da Academia de Melhor Direção como uma das maiores injustiças do cinema. Se uma pessoa jovem pegar o filme Psicose hoje em dia e assistir, ele vai pensar assim, é um filme muito velho de suspense e que parece muito outros vários filmes desse gênero. Mas essa pessoa vai estar muito enganada, porque Psicose foi o primeiro dessa onda de slasher, que a gente chama, que tem um assassino e mata as pessoas, e ele ditou vários elementos que trouxeram aí para esses filmes aí nos últimos, digamos, 50 anos, pelo menos. Então, o Psicose foi um projeto ambicioso do Hitchcock, porque ele queria fazer um filme barato, em preto e branco, inclusive. O fato dele ser preto e branco também foi para reduzir o custo dele. E acredite você se quiser ou não, Psicose foi o filme mais lucrativo da carreira do diretor. Então, ele foi o que trouxe também aquela questão de você fazer um filme barato, mas que pode ser extremamente lucrativo. O filme é protagonizado pela Janet Leigh, que é mãe da Jamie Lee Curtis, uma atriz também muito famosa. E por que eu faço assim quando eu digo protagonista? A história segue a personagem interpretada por ela, que é uma secretária que trabalha numa imobiliária, e ela tem um pacote de $40 mil que ela precisa depositar lá pro chefe dela, enfim. Só que ao invés disso, a mulher foge com o dinheiro para ficar com o amante dela. Então ela sai com a grana e ela sai num carro e tem aquela famosa cena que ela tá dirigindo na tempestade, que é logo no início do filme, e no meio do caminho daquela tempestade ela precisa parar o carro e ela se depara com Bates Motel, bendita hora, que é o famoso motel gerenciado pelo Norman Bates. Então ela pega um quarto, ele parece um rapaz tímido, atencioso, tem um arzinho meio estranho desde o começo, mas a princípio não parece nada ameaçador. It's not as if she were
A maniac. O Norman então convida a Marion para fazer um lanche, né, comer alguma coisa, e eles começam a conversar. E o Norman comenta sobre a mãe dele, que é uma mulher bem debilitada, doente, que vive na casa. E a Marion solta um comentário: você deveria internar sua mãe e tal, para ela receber um tratamento. E você já vê que a expressão daquele rapaz que parecia generoso e bondoso, ela já muda ali naquela hora. Mais tarde, a Marion, ela decide tomar um banho, e aí a gente tem aquela famosa cena do banheiro em que a personagem tá lá no chuveiro, curtindo uma aguinha quente, e você vê uma silhueta se aproximando, uma silhueta aparentemente de uma mulher, de uma senhora, que começa a esfaquear a personagem. Ela morre, obviamente. E aí a gente tem uma das maiores questões desse filme, que foi revolucionário. Você pegar a única atriz realmente famosa desse filme e matar ela na metade da projeção. Todo mundo naquela época explodiu a cabeça, ficou de boca aberta. Aí, o foco da trama passa para a irmã da Marion, que é a Lila Crane, que juntamente com o namorado dela e o detetive vão investigar o desaparecimento da sua irmã até eles chegarem lá no Bates Motel. Então a trama se desenrola a partir daí até o final, que também é outra grande surpresa, né? Não bastava a grande surpresa da metade, a gente tem uma grande surpresa no final, que na verdade a mãe do Norman é o Norman. Ele tinha uma dupla personalidade. A gente descobre também que a mãe dele faleceu há 10 anos atrás, ele matou a mãe dele e um namorado que ela tinha na época, e meio que assumiu a figura dela e saía matando uma galera aí de vez em quando. Bem, a cena do chuveiro é a cena mais famosa de Psicose, e à primeira vista a gente pensa, foi uma cena simples de ser feita. Calma, não fala isso, pelo amor de Deus. Primeiro, essa cena ela demorou uma semana para ser gravada, só aquela cena que tem ali cerca de menos de 3 minutos de duração. A cena tem 70 cortes ao todo, sem contar que você vê, né, na cena que tem vários ângulos de câmera, né, das duas laterais, por cima, mais aproximada da protagonista, sem contar as vezes que foram necessárias refilmar aquela cena ali. Deu trabalho pra caramba pra fazer aquilo ali, sem contar que é uma cena impactante. Você imagina em 1960 ver uma mulher sendo esfaqueada várias vezes, inclusive o som da faca entrando na pele, o Hitchcock usou melão, aquele som meio... Pois é de melão, né? E depois você vê o sangue no final da cena escorrendo. Aquilo ali impressionou muita gente. Não é à toa que tem um documentário que tá na Netflix, eu mencionei esses dias, que é o 78/57, que fala justamente sobre a influência dessa cena pro cinema em geral. E essa cena não funcionaria tão bem se não fosse a impecável trilha sonora do Bernard Herrmann, chamada Violinos Gritantes, sabe? Aquela icônica trilha sonora enquanto o ataque tá rolando. Então a primeira ideia do Hitchcock era fazer a cena toda sem trilha nenhuma, mas o Bernard compôs uma trilha tão sensacional que o Hitchcock falou: não, é melhor usar isso aqui na cena. Muita gente não sabe, mas o filme Psicose é baseado em um livro de mesmo nome, escrito pelo Robert Bloch, e o livro e o filme têm várias diferenças. As principais estão no protagonista, né, o Norman Bates, que no livro ele é um cara mais gordinho, muito antipático, diferente do personagem do filme, e ao invés dele ter problemas mentais e aquela dupla personalidade, a dupla personalidade acontece a partir de uns apagões que ele tem por conta do alcoolismo. O cara é alcoólatra, bebe pra caramba, apaga e faz lá os assassinatos, né? E no filme é bem diferente disso. E no filme Hitchcock fez diferente justamente porque ele acha
que um assassino ele deve ser de certa forma atraente e muito simpático para desviar todas as suspeitas. She just goes a little mad sometimes. Outras coisas muito interessantes sobre o Psicose é que, por exemplo, ele foi o primeiro filme da história do cinema em que uma pessoa dá descarga. Sim, ele foi o primeiro filme em que uma descarga é dada. Então as pessoas até achavam meio nojento aquilo porque nunca tinham visto em um filme. E uma coisa genial é que na campanha de marketing o Hitchcock ele enfatizou que ninguém poderia entrar na sala de cinema depois que Psicose, o filme, já tivesse começado. Era uma experiência que deveria ser assistida desde o primeiro segundo até o último, porque justamente por conta do plot twist do meio, vai que a pessoa entrava ali com meia hora, não entendia nada, também para não tomar spoiler, já havia uma campanha muito grande para o pessoal que saísse da sala de cinema não entregar as surpresas do filme. Então você vê que o Hitchcock era um cara bem metódico, fazia questão que a experiência desse filme fosse completamente imersiva. E aí, você ainda tem alguma dúvida de que Psicose é o filme mais importante da história dos filmes de suspense? Me fala aí algum outro que ultrapasse Psicose. Porque, cara, você já sabe quantas e quantas referências, né? Todos esses filmes em que você tem assassinos com faca, né? Por exemplo, a série Halloween, o próprio John Carpenter diz que foi muito influenciado por Psicose, sem contar vários outros produtos da cultura pop que já fizeram menção à cena do chuveiro de Psicose. Até Simpson já reproduziu essa cena, se bem que Simpson, né, faz homenagem a quase tudo nessa vida. Mas essa obra é um verdadeiro ícone por todas essas questões, por todo o impacto que ele causou na época e por ser reverenciado de forma tão abrangente até hoje em dia. É aquele filme que eu não sei vocês, mas eu vou assistir aí pelo menos uma vez a cada 2, 3 anos pelo resto da minha vida. É válido lembrar também que Psicose ganhou recentemente uma série com 5 temporadas chamada Bates Motel, que é uma série que tem bastante coisa diferente relacionada ao filme, mas que o propósito é contar a relação do Norman Bates com a sua mãe, a Norma Bates. Então você vê ali o início da juventude do Norman e como ele vai se transformando no decorrer das temporadas. Inclusive vale muito a pena assistir. Eu já ia me esquecendo, tá? Vale ressaltar muito o trabalho do ator Anthony Perkins, que na época era um ator desconhecido e que interpretou muito bem o Norman Bates, dando aquela cara de paisagem, aquele cara meio imprevisível, que parece bonzinho, mas que desde o início você vê que ele não bate muito bem, não. Se você gostou mesmo desse vídeo, deixa o seu like que ajuda bastante, indica aí o vídeo para os amigos e se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito. Clique no sininho para receber todas as notificações do canal. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até mais!